no momento dos profetas menores. Nós passamos aí, falamos alguns profetas maiores, agora nós vamos entrar nos profetas menores, começando pela vida de Joel e de Amós, de Oséias e de Joel, tá? Onde o livro de Oséias, ele é um livro que ele vai trazer o juízo de Deus, tá? Ele mostra nas suas entrelinhas o trabalhar de Deus, onde Deus ele vai pegar a vida do profeta Joel, tá? Através do relacionamento familiar de Joel, da vida do profeta Joel, que é de Oséias, perdão, coloquei com a cabeça de Joel, através da vida do profeta Oséias, nós vamos ver que Deus ele vai trabalhar com o seu povo da mesma forma que ele está permitindo Oséias dentro do seu relacionamento familiar. Então ele vai usar, e é um livro que ele é um livro até assim muito complicado, tá? É um livro que ele tem que ser estudado minuciosamente, porque ele traz uma mensagem verdadeira, verídica. É uma profecia em termos de parábola, porque a própria vida do profeta é uma parábola que Deus está usando para comparar com aquilo que é a ação do povo para com Deus, ou de Deus para com o seu povo de Israel, tá? E o contexto será no contexto do reino do norte, que é Israel, tá? Então o Senhor ele vai mostrar o momento em que o povo está se gabando de ser conhecido como Israel, como povo de Deus, de levar o nome de Deus, mas mesmo eles sim vai descendo por causa desta nomenclatura, eles vão pecar contra o Senhor, eles vão trair o Senhor no seu relacionamento espiritual. Então Deus vai usar a vida do profeta Oséias para mostrar isso. Tanto é que o nome do Oséias no hebraico é Oshé, que quer dizer salvação. Então nós vemos ali que, mesmo que é um contraste, né, parece um paradoxo, né? A vida do profeta, o relacionamento do profeta, Deus fazendo alusão deste relacionamento da sua pessoa para com o povo de Israel, parece um paradoxo, porque o próprio nome do profeta é salvação. Mas quando a gente entra no contexto histórico e familiar que Oséias está passando, nós vamos ver ele sofrendo dentro do seu relacionamento. Então Deus vai dar uma ordem para ele. É aí que a gente às vezes entende, como eu estava dizendo, tem que tomar um cuidado, ser minucioso no estudo, porque a gente acaba pegando, tem pessoas que pegam este texto, tá? Pega esta passagem, este profeta, para poder justificar a sua vida de pecado, concernente ao ato do adultério da mulher do profeta. Porque Deus vai ordená-lo que busque, né, uma mulher de prostituição, case com ela, tenha filhos com ela, e através deste relacionamento, quando o relacionamento começa, a mulher ela não consegue largar aquela vida. Então ela vai voltar para a sua antiga prática de prostituição, e aí o Senhor vai dizer para Oséias, volta e paga por ela novamente. Então ele vai gastar novos recursos com ela, trazê-la de volta para a sua casa, mas ela não consegue ser fiel ao profeta. E aí através dos filhos, que é Lo-Ami e Lo-Ruama, através desses filhos que vão nascer, Deus ele vai estar falando com o povo. Então a vida do profeta será uma vida difícil, uma vida dura, mas onde o próprio Deus ele se coloca na posição do profeta, e esta prostituta é justamente a posição do povo de Israel. Porque é um povo que Deus comprou do Egito, tá? É um povo que Deus tirou da idolatria, no caso, lá no começo do Gênesis, no capítulo de número 12, de número 11, que o Senhor ele vai trazer Terá com Abraão e toda a sua casa. Então Deus vai tirar Abraão de um contexto idólatra, pecador, vai fazer de Abraão uma grande nação, fazer uma promessa, tirar dele um povo especial seu para o seu nome, um povo para glorificar o seu nome, mas esse povo ele sai de um contexto idólatra pagão. E o povo de Israel, quando ele é arrancado do Egito, ele não consegue largar essa vida
religiosa, pagã, ele não consegue se purificar. E nós estudamos aqui, né, o período da peregrinação do povo no deserto, nós vimos que o intuito de Deus era purificar o povo da idolatria, porque eles estavam com uma mente idólatra no Egito, aquilo impregnou na alma, na mente, no coração do povo, ao ponto do povo não conseguir mais sair daquele contexto religioso pagão. Em todo momento nós vamos ver o povo querendo voltar para o Egito. Então Deus ele vai usar a vida do profeta Oséias para mostrar isso, que a todo tempo ele estendeu as suas mãos a um povo obstinado e duro de coração. O próprio Senhor Jesus, ele vai fazer alusão desta palavra, desta ação de Deus na vida do profeta Oséias. É quando Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintainhos, e não quiseste. Vos enviei profetas, apóstolos, mestres, e os apedrejaste. Então é Jesus falando dos profetas que vieram para advertir Israel, para que Israel voltasse para o Senhor, para que Israel se retornasse para os braços de Deus. Mas aí, a todo tempo, e aí Deus vai lançar, e quando nós vamos no Salmo, nós vamos ver que o salmista ele vai dizer: porventura ofereceste vós a mim holocausto e sacrifício 40 anos no deserto? Então Deus estava dizendo: vocês passaram esse período que vocês passaram no deserto de purificação, onde eu vos levei para purificar, mesmo assim, vocês não me serviram esses 40 anos, vocês foram infiéis à minha presença, infiéis à minha presença poderosa. Então Deus ele vai usar a vida do profeta Oséias para mostrar esta verdade. E aí quando nós vamos para o livro do profeta Joel, aí nós já vemos, porque nós estamos vendo Deus falando de um juízo, mostrando que ele vai ser severo com o povo, que ele precisa castigar aquele povo, ele precisa fazer com que aquele povo entenda que ele quer se aproximar, mas o povo está correndo. Porque no livro do profeta Oséias, é um livro que mostra um período de prosperidade. O livro do profeta Oséias é um período que o povo está próspero, o povo está em paz, está tudo bem, tá? O sacerdócio ele está ali correndo com seu exercício, mas corrompido. É um período onde os ricos vão desfazer dos pobres, ao ponto do profeta dizer que uma pessoa pobre, ela vai valer um par de sapato, ao tal que era, o tamanho que era a prosperidade que o povo vivia, mas a cada um correndo para a sua própria casa, cada um olhando para a sua própria necessidade, cada um olhando para o seu próprio umbigo, dizendo assim, né? Então é um período de prosperidade, onde esse período de prosperidade, o povo, então, eles vão, a depravação no meio do povo vai ser avassaladora, vai ser uma coisa terrível, onde Deus ele vai ver o povo vivendo essa prosperidade, e o povo, em vez de ser grato a Deus pelo momento de paz, de prosperidade que eles estão tendo, o povo simplesmente vai abandonar a Deus. Eles vão trocar a Deus, né? O momento de prosperidade na nossa vida, ele tem que ser um momento de glorificação ao nome de Deus, tá? Então Deus ele permite a prosperidade na vida do seu povo, para que o povo venha glorificar o seu nome, para que o povo venha ver que Deus ele é bom, que o Senhor é misericordioso, que as dádivas do Senhor estão à disposição do povo, mas aquele período de prosperidade, na verdade, ele apenas estava servindo para que o povo se desviasse da presença de Deus, né? Quando nós vemos esse contexto, nós vemos que a prosperidade, nesse contexto, foi um laço para o povo, tá? Nesse contexto. A prosperidade, quando ela é utilizada com sabedoria, quando ela é utilizada com temor de Deus, ela é benefício. Mas quando a prosperidade ela não tem essas finalidades, ela acaba se tornando uma maldição para a vida de algumas pessoas. Então nós vivemos dias, nos dias que nós estamos vivendo, são dias trabalhosos, difíceis, né?
dias em que a escassez de pão está sendo uma realidade em muitas casas, tá? Mas nós vemos um povo ganancioso, um povo querendo a prosperidade. Praticamente a nossa geração, infelizmente, praticamente a nossa geração é uma geração que está espelhando a geração do povo do período do profeta Oséias. É um povo que se diz um povo próspero, um povo rico. Nós vemos as nossas igrejas saindo dos casebres, saindo dos valados e se tornando em grandes templos, grandes catedrais. Nós vemos prédios luxuosos, nós vemos prédios que custam milhões de reais, e o povo sofrendo, padecendo, e a nação afundando no pecado, a nação afundando na desordem, a nação afundando na promiscuidade, e Deus cada vez mais chamando o povo a si, o povo cada vez mais se distanciando da presença de Deus. A prosperidade, ela não pode nos tirar da presença de Deus. Ela tem que nos aproximar, a gente precisa ter equilíbrio, tá? O povo não estava tendo equilíbrio no momento do profeta Oséias, não estava tendo equilíbrio, porque, preste atenção, quando Deus ele tira Davi do pasto, o menino pobre, o menino simples, humilde, faz daquele menino rei, mas o reinado que Davi, toda a riqueza que Davi ele constituiu na sua vida, no seu reinado, isso não afastou Davi da presença de Deus. Isso não tirou Davi da presença de Deus. Davi, ele era um homem falho, pecador, mas era um homem que se arrependia, era um homem que ele tinha temor de Deus, que a todo momento ele vai mostrar que ele não é nada sem a presença de Deus. Que ele precisa da fidelidade de Deus. Ele sabe que Deus é o bem maior que ele tem na terra. Então a riqueza que ele tem não tira ele desse contexto, tá? E aí quando nós vamos para o livro do profeta Jeremias, aí Jeremias vai dizer assim, se me falha a memória aqui, se é 11, 29, 11, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor, em saber que eu sou Deus. Aí, vamos conferir se é 29, 11, ou se é 11, 29. 29 e 11, com 11 não tem 29. 29 e 11, com 11 não tem 29. Ou é 30, hein? Deixa eu ver aqui. Não, é outra coisa aqui, nada a ver. Deixa eu ver aqui. Não é no 29 também, não. Deixa eu ver se eu acho que eu texto aqui. Vamos ver aqui o texto aqui. 9:23. 9:23. Nada de 29, é 9. Vou arriscar só o. Então é 9:23. 9:23. Isso. 9:23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem glorie-se o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o prazer de Deus, tá? O prazer de Deus está enquanto Deus, ele vê o homem sendo benevolente, justo, praticando justiça, né? Deus, então, ele coloca o homem dentro desse contexto. Deus dá sabedoria, Deus dá força, Deus dá riqueza, mas isso não é para que o homem se glorie, isso é para que o homem se torne humilde dentro da sua posição, e isto vem a trazer o quê? Glória para o nome do Todo-Poderoso. Então, tudo que Deus ele coloca na vida do ser humano não é para tirar o ser humano da presença dele.
é para que o ser humano seja grato, seja agradecido a Deus por aquilo que ele está recebendo. Só que o povo do contexto do livro do profeta Oséias, eles não conseguem entender isso, que aquele momento de prosperidade, de paz, era um momento que eles deviam se alegrar, festejar ao Senhor. Mas aí eles vão fazer o quê? Eles vão cair na libertinagem. Isso vai os afastar da presença de Deus. E aí Deus entra no contexto histórico deles e vai pegar o profeta para tipificar o seu amor para com um povo rebelde, um povo contumaz de dura servir, que não se arrepende dos seus pecados, né? E aí quando a gente vai para o livro do profeta Joel, aí a gente já vê, né? A gente já vê que o profeta Joel, ele já vai estar dentro de um contexto em que este juízo predito, ele está dentro do seu cumprimento. Então aquela prosperidade que nós temos no livro do profeta Oséias, no livro do profeta Joel, ela já não é mais firme, ela já não é mais uma coisa assim, que está patente, latente aos olhos daqueles que estão vendo, porque agora, aquilo que Deus estava dizendo com o povo no profeta Oséias, no profeta Joel, nós vemos que Deus, ele está trazendo juízo. É onde nós vamos ver que as lavouras, tá? As lavouras vão começar a perder os seus frutos, os gafanhotos virão, as pragas virão, as pestes virão. É onde o juízo de Deus, o juízo eminente de Deus, profetizado através da vida do profeta Oséias, ele vai se cumprir, ele vai ser latente, palpável, no ministério do profeta Joel. Porque quando nós vamos para o profeta Oséias, nós vemos Deus dizendo na vida do profeta que ele é Salvador. Só que quando a gente vai para a vida do profeta Joel, nós vemos que Deus vai usar a vida do profeta Joel para dizer para o povo que ele é Deus. Então o povo não estava considerando o Senhor como Deus no contexto do profeta Oséias. Eles apenas estavam gozando das benevolências que Deus pôde lhes proporcionar. Mas quando vai para o livro do profeta Joel, essas benevolências são atacadas por aquilo que Deus agora vai fazer. Porque nós vamos ver aqui que o Senhor, ele vai trazer o juízo. Os lavradores estarão no campo, mas não haverá chuva, haverá gafanhotos, as árvores, tá? Elas serão consumidas na sua casca em um só dia de uma praga. Tá? Então o Senhor vai dizer que ele enviou o seu exército. Aí o Senhor vai ver que o lamento daquele povo é um lamento mentiroso. Aquilo não passava de lágrimas de crocodilo. O povo, quando vê prosperidade indo embora, aí o povo se autoveste de um povo humilde, simples, e vai lamentar. Só que na verdade eles não estão lamentando por causa de seus pecados, estão lamentando por causa do juízo e daquilo que eles estão perdendo no período de prosperidade. Tá? Então nós temos aqui no capítulo 1, do versículo do livro do profeta Joel, do versículo 7, ó. Fez Davi uma assolação e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, e embusqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar, a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar,
entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai no jejum, apregoai em dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Então eles estavam aqui dentro desse contexto aqui do profeta Joel, lamentando aqui, nós vemos a lamentação, mas era por aquilo que eles tinham perdido, tá? Por quê? Porque Deus havia trabalhado com este povo, Deus havia se achegado a este povo, quanto mais Deus se aproximava, porque a presença de Deus, ela traz bênçãos, quanto mais Deus se aproximava, mais as bênçãos vinham e mais o povo se distanciava de Deus. Agora aqui não, aqui Deus vai entrar com juízo. Então o livro do profeta Joel é um livro que traz a presença de Deus em juízo. Então o fato do nome dele, Yoel, que é no hebraico, Yoel, que quer dizer Jeová é Deus, Yahvé é Deus, Yoel, Yahvé é Deus, é para eles saberem quem é o Deus que eles rejeitaram no período da prosperidade. Tá? E este livro ele vai fazer alusão também, aí nós temos aqui uma profecia escatológica para o período da igreja, da inauguração da igreja, onde o Senhor ele vai trazer através da vida do profeta Joel o contexto que vai fazer alusão ao dia do Pentecostes, tá? Ao dia do Pentecostes, onde no capítulo de número 2, capítulo de número 2, aqui ó, a partir do versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã, a serôdia no primeiro mês. E as elhas se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a ruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós temos aqui uma profecia de dupla referência, escatologicamente, dentro de o cumprimento dessa profecia. Ela começa no Pentecoste, mas ela termina no arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja for arrebatada, aí vem o dia de juízo, o grande e terrível dia do Senhor, onde ele vai fazer alusão aqui, ó, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então isso aqui nós sabemos que no livro do Apocalipse vai dizer que a lua vai se tornar sangue, né? O sol ele ficará na sua maior força no período do dia, tá? Então coisas acontecerão, a terra passará por um período de trevas total, onde não vai um gafanhoto, um vagalume, vai ser muito para alguém. Um vagalume, piscar de um vagalume será muito, de tamanho que serão as trevas que será lançado sobre a face da terra. Mas aqui dentro do contexto aqui da histórico aqui do profeta Joel, do chamado de Deus, do juízo de Deus sendo derramado, aí nós vemos que Deus ele está trabalhando dentro deste juízo para trazer o povo ao arrependimento.
Então Deus agora ele vai lançar uma promessa de restauração de todas as coisas para este povo, tá? Então essa restauração de Deus, ela está vindo em favor deste povo aí, para a glória de Deus. Então nós vamos aí dar entrada aí abordamos aí uma pequena introdução sobre a temática minuciosa aí dos dois livros, ou dos dois profetas. Vamos aí então. O livro de Oséias. Quem são os profetas menores? São livros que eram considerados em um único livro e chamados de os 12 na Bíblia hebraica. Agostinho cunhou a expressão profetas menores, por causa da pouca extensão de seus escritos, embora sejam textos curtos, 1050 versículos. O conteúdo é profundo, coerente e relevante. Informações básicas da visão panorâmica, a data 740, tá? Mas aqui alguns estudiosos divergem entre 560 a 740 a.C., o autor, o próprio profeta Oséias, cuja a própria vida, como nós já mostramos aqui, vai ser o agente usado por Deus para trazer diante do povo. Então não vai ser simplesmente, ele não vai simplesmente falar, assim diz o Senhor. Ele vai agir com a sua própria vida. É aqui que é difícil ser um profeta, tá? Ser profeta é difícil aqui, ó. Fazer algo que vai ser algo escandaloso para que Deus possa falar com o povo rebelde. Ele sofreu. Então, Oséias, ele sente na sua vida o desespero de Deus. Ele sente na sua vida o que Deus está sentindo com o povo. Então, todas as reações que Oséias ele vai sentir concernente à mulher que ele vai casar com ela, são justamente as reações que Deus está tendo com o povo de Israel. Tá? Local, Reino do Norte, Israel. O alvo mostrar o pecado do povo de Israel, os versículos-chave de Oséias 3:1, palavra-chave, perdão. Ao alvo. Quer dizer, a palavra-chave, ao alvo do livro, é isso mesmo. Mostrar... 3:1. Mostrar o pecado do povo. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. E adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Tá? A vida aqui, ó, o Senhor está dizendo para ele buscar uma mulher adúltera, tá? Uma mulher adúltera, casar com ela, simplesmente para mostrar para o povo. O povo tem que entender. Então, quando o povo julgar, tá? Isso aqui vai ser mais ou menos assim. Quando o povo pensar em julgar a vida do profeta Oséias, o povo vai lembrar o que eles estão fazendo com Deus. Então, quando eles estender as mãos para Oséias, eles estão estendendo as mãos para eles mesmos. Seria como se, vamos colocar assim, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos colocar assim. Dentro daquele contexto que quando o profeta Natan é enviado na casa de Davi para falar com ele. Ó, lá no teu reino um homem que tem muitas ovelhas, vem um amigo, e ele, em vez de pegar uma das suas muitas, ele pegou a ovelha de um homem que criou uma cordeirinha nos seus regaços, só tem a sua única cordeira, e ele pegou aquela cordeira daquele homem. O que deve ser feito com esse homem? Ó, que ele restitua o que ele roubou e que ele seja morto. Tu és esse homem. A ação aqui é a mesma. Davi cometeu, Natan estava falando o que Davi cometeu contra Urias, e quando ele julga o personagem da parábola, aí Natan diz, tu és esse homem. Aqui o contexto de Oséias é a mesma coisa. Quando eles olham para a vida do profeta Oséias, e eles vão julgar o profeta Oséias, na verdade eles estão julgando a si. O povo é que está sendo alvo do próprio juízo. Eles mesmos estão decretando o juízo deles? Exatamente. Davi fez, ele mesmo decretou. Exatamente. Então aqui o contexto do livro é mostrar o pecado do povo, e a palavra-chave é o perdão, porque Deus, ele mesmo, né, o profeta passando toda essa dificuldade, assim, vai lá e busca de volta. Vai lá e busca de volta. Então Deus está
disposto a perdoar o povo, né? Só que nós temos que tomar cuidado para a gente não confundir perdão de Deus com conformidade, achando que Deus está conformando. Ah, Deus se conformou com o meu pecado. Não. Deus o perdão de Deus age até o momento em que nós temos arrependimento. Porque na hora que o arrependimento acabou, não adianta a gente sem arrependimento buscar perdão de Deus, não. O arrependimento é que é a base da ação do perdão. Deus, ele perdoa quando tem arrependimento. Se não tem arrependimento daquilo que fez, não tem como Deus entrar com um ato de perdão. Porque a pessoa já está se auto-condenando. Ela não está conseguindo alcançar um arrependimento. Ela não está fazendo aquilo simplesmente porque ela está na natureza humana. Ela quer fazer. Ela quer fazer de sã e perfeita consciência. Ainda assinar em cima. Ó, eu fiz. Aí não tem como. Né? Então, o povo hoje em dia tem que tomar cuidado. Visão panorâmica do livro, esboço do livro, pessoas e mensagens que são relacionadas aí ao contexto deste livro. Nós temos do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a família de Oséias, que é o contexto todo aí, do nascimento dos filhos. A mensagem é infidelidade, castigo e restauração da esposa de Oséias. No capítulo 4 ao capítulo 10, nós temos o povo de Israel, dentro do juízo do povo de Israel, o juízo do povo de Israel é mensagem. Do capítulo 11 ao capítulo 14, o que está inserido no contexto é o povo de Israel, onde vem a restauração do povo. Então nós vamos ver que 3 capítulos faz alusão daquilo que está acontecendo com a vida do profeta para o povo observar. Do 4º capítulo até o 14º capítulo, já é a ação de Deus, já é o povo. Deus mostrando para o povo procurando, dentro das suas ações, olhar para a vida do profeta, mas Deus falando com o povo que eles precisam entender que o amor de Deus é grande por eles. E que eles precisam acordar a tempo. Porque eles estão dizendo, Deus nos perdoa porque nós somos povo de Deus. Deus nos perdoa porque nós somos povo de Deus. Aí quando nasce os filhos de Oséias, aí a mensagem vai mudar. Nós vamos ver aí à frente. Oséias é uma sentença usando sua família e a traição da esposa. O profeta mostra a infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor. A mensagem de Oséias salta das páginas da Bíblia quando lemos seu livro. Ele é um dos profetas mais envolvidos com sua mensagem. A própria família foi uma ilustração daquilo que ele pregou, observando, né? Como assim, a própria vida dele falou. Então, quando muita gente usa esse termo, né? Que a gente tem que viver o que prega e pregar o que vive, né? Aí a gente precisa observar em qual contexto que isso tem que ser verdade. Tem que ter um contexto para isso ser uma verdade. Viver o que pregar e pregar o que viver. Porque aqui Oséias ele não está vivendo, o que ele está pregando, ele não está vivendo o que ele quer. Ele sabe que todo esse contexto dessa vida dele aqui é uma vida que faz ele sofrer. Mas ele está sendo obediente à voz de Deus. Mas isso faz ele sofrer, ele não está satisfeito com isso. Como vai estar satisfeito com uma situação dessa? Então ele precisa ir lá ouvir a voz. Então Deus vai. Ele nada do que ele está fazendo é espontâneo. Deus faz espontaneamente. Ele não. Por quê? Porque o amor de Oséias, por mais que Deus está prefigurando aqui o amor dele para com Israel, o amor de Oséias é um amor humano. O amor de Deus não. O amor de Deus é um amor perfeito. É o amor agape. Né? Aquele amor incondicional. Deus não tem uma condição para amar. Aqui Oséias, ele procurou uma condição para amar essa mulher. Mas o povo não entendeu que Deus estava mostrando que o amor dele era grande, que ele estava ali para trazer o povo de volta para o seu regaço. Então viver o que se prega depende do contexto que a pessoa está vivendo, né? Vamos ver ali, ó. Oséias capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, 3, nós temos a esposa Gomer. Assim como Gomer se prostituiu, Israel se afastou do Senhor com a idolatria. No capítulo 1, versículo 4, nós temos o filho Jezreel. O nome significa Deus semeia. Uma profecia que indicava o juízo do cativeiro.
Então aqui nós já vimos aqui que essa questão aqui de que Deus está semeando era porque a semente ela é lançada no solo, né? E o semeador ele vai andando e lançando a semente. Então Deus faria isso com a nação. Deus estava dizendo que ele faria isso através deste filho Jezreel, que ele espalharia o seu povo para todas as nações. Mas ele tem uma promessa de restauração que ele vai trazer de volta essa diáspora, né? Então não vai acontecer no cativeiro babilônico, vai acontecer, o cativeiro assírio vai acontecer, mas depois Deus vai trazer de volta, vai reunir de volta esse povo aí. Então nós vamos o capítulo 1, versículo 6, nós temos a filha Loruama, que é desfavorecida. O nome indica falta de demonstração de compaixão, que seria refletida no sofrimento de Israel pela disciplina de seu pecado. Então não há favor nenhum, né? Assim, aos olhos humanos, não há favor nenhum, não há gozo nenhum, né? Só que o apóstolo Paulo vai dizer que às vezes a aprovação ela parece não ser de gozo, mas no fim ela traz um fruto naqueles que são exercitados por ela. Então Deus está fazendo isso com esse povo, tá? Deus está trabalhando com esse povo. Parece que o povo está sendo desfavorecido por Deus, mas não. Aquilo que Deus está permitindo o povo passar é para que o povo um dia venha entender que aquilo serviu para eles de experiência, porque isso a gente vai ver isso, né? A gente já viu isso quando vai acontecer o contexto do retorno com Esdras, um povo buscando um avivamento, um povo arrependido, um povo quebrantado. Então isso vai acontecer depois, né? Então a mensagem de Deus aí, esse desfavorecimento da parte de Deus para com esse povo é para eles entenderem que eles estão pecando contra Deus. No filho Lo-Ami, não é meu povo, porque o povo batia, nós somos povo do Eterno, nós somos povo do Todo-Poderoso. Aí Deus disse, não, vocês não são meu povo, vocês não estão agindo como povo meu, né? A criança simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. Então os filhos que vão nascer aí, Deus vai usar isso tudo aí para mostrar a atitude do povo, dele. Então tudo nesse contexto, Joel ele vai ser um instrumento nesse contexto aí. O casamento de Oséias. Oséias incorporou a mensagem de Deus a Israel. Falei Joel, né? Oséias. Oséias incorporou a mensagem de Deus a Israel em sua família. A ordem de Deus para que Oséias se casasse com uma prostituta, em Oséias capítulo versículo 2, parece violar uma série de mandamentos, como a lei que ordenava o apedrejamento de adúlteros, Levítico capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio 20, versículos 22, versículos 20 a 24. Então é por isso que Oséias sofria, porque ele sabia que o que ele tinha que fazer concernente ao decálogo da lei mosaica era pegar esta mulher aqui no primeiro ato que ela abandonou e retornou para a vida, ela deveria ser apedrejada. Então Deus, como Deus privou ela na vida de Oséias de ser cometida desse apedrejamento, então Deus ele vai quebrar um paradigma, um protocolo. Um protocolo de Deus será quebrado dentro do decálogo para que ele possa mostrar o seu amor. O próprio Deus vai, dentro da sua soberania, quebrar uma lei sua, um decálogo que ele deixou para o povo. Ó, prostituta no meio, prostituiu, adulterou, apedrejar. Tem que ser morto com apedrejamento. Mas aqui nós não vamos ver isso, porque aqui é o amor incondicional de Deus. Um Deus que está disposto a fazer, né, uma coisa que às vezes não tem nada a ver aqui, mas uma coisa que uma vez eu disse, é que tem muita gente que gosta de debater algumas coisas da Bíblia Sagrada, né, que acha que Deus está preso aqui, Deus tem que fazer tudo, com cada vírgula, cada letra que está aqui. Se Deus fizer algo que talvez não foi nem citado aquilo que nós temos nas mãos, sabe, isso não é de Deus, não vamos ficar isso na Bíblia. Se for algo coerente, benevolente, não está te afastando de Deus, não está te fazendo pecar, está na ação soberana de Deus. Porque Deus, ele cumpre tudo que está aqui, tá? É a palavra dele, ele tem compromisso com essa palavra, mas ele não está preso aqui, como o diabo também não está preso. Então Deus, ele na sua soberania, ele continua agindo, ele continua fazendo as coisas acontecerem.
Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, soberano dos céus e da terra. E nada pode escapar das suas mãos, tá? Nada pode estorbar o Senhor de fazer É o algo. que Então, Jesus disse lá em João 5,17, né? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Exatamente. Então não adianta a gente falar, ó, o negócio é o seguinte. Então, esse negócio aí de dons espirituais, isso aí foi para a época dos apóstolos, porque. Me mostra aí agora. Ah, peraí, gente. Peraí, olha. Não tem como eu pegar um contexto histórico, porque o livro de Atos é um contexto histórico, e jogar ele para os livros, para as cartas gerais, para as cartas paulinas. Não tem como. Mas o Espírito é o mesmo, e as promessas de Jesus são: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Ele não falou que esses sinais vão seguir os que creem no tempo dos apóstolos, não. Ele falou: estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome farão isso. Acabou. Se eu tenho autoridade do nome de Jesus para ser salvo, eu tenho autoridade do nome de Jesus para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus não está preso aí não. Então, se Deus quebrar um paradigma aí, Ele está quebrando na sua soberania. O casamento de Osés, alguns comentaristas dizem que o caráter adúltero de Gomer é uma analogia da idolatria. Outros que Deus se referia apenas a uma tendência ao adultério, ainda não realizado. Conhecimento de Deus, que é o que vai trazer o livro de Oséias, dentro do conceito doutrinário. Né? Nós temos julgamento e salvação, ciclo do julgamento e da salvação. Nós temos Oséias do capítulo 1, versículos 2 a 9, nós temos o julgamento. Do capítulo 1, do versículo 10 ao capítulo 2, versículo 1, nós temos a salvação. Do capítulo 2, versículo 2 a 13, nós temos o julgamento. Do capítulo 2, versículo 14 ao capítulo 3, versículo 5, nós temos a salvação. Do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 14, nós temos o julgamento. Do capítulo 5 ao do versículo 15 ao capítulo 6, versículo 13, nós temos a salvação. Do capítulo 6, versículo 4 ao capítulo 11, versículo 7, nós temos julgamento. Do capítulo 11, versículo 8 ao versículo 11, nós temos a salvação. Do capítulo 11, versículo 12 ao capítulo 13, versículo 16, nós temos julgamento. Do capítulo 14, versículo 1 ao versículo 9, nós temos a salvação. Então, para cada julgamento, são 5 colunas indicando a graça de Deus. 5 colunas indicando a graça de Deus dentro de um julgamento, mas agindo com salvação. Ou seja, o amor de Deus se manifestando aqui, tá? Tudo prefigurando aí dentro da graça aí. 5 linhas aí de pensamento. Conhecimento de Deus, julgamento e salvação, amor a Deus, amor de Deus. Oséias do Novo Testamento, citações, alegoria do casamento, referência messiânica concernente à ação do amor incondicional que Deus está tendo. E aí o João 3,16 é o ato desse amor incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Oséias ensina a respeito do amor infinito de Deus. Sua mensagem nos desafia e impulsiona a evangelizar e demonstrar semelhante amor às pessoas e resgatá-las. O interesse de Deus em recuperar o pecador no livro de Oséias faz jus ao que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 15. O profeta mostra que nada pode apagar o amor divino e apenas a nós apela a nós para que anunciemos este amor pela proclamação do Evangelho. Vamos dar uma pincelada aqui no profeta Joel. Não passou. Não? Que é isso, moço? Uai, rapaz, essa introdução foi grande, hein? Então vamos dar na benção, então. A gente continua na próxima aula aí. A gente vai lá para o profeta Joel. Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e nos dando grandes vitórias para a glória do seu santo nome.
forte, né, esse livro de Jó? José, né? É, Ó, fortíssimo. Nós falamos outro dia lá. Quase todo profeta vai sofrer na pele. É. Agora, a sua própria vida, viver um contexto. Mas dentro dessa. Não é fácil, não. Eu sinceramente. Joel que foi muito homem de Deus, não sabe? Para aceitar isso aqui, esse tipo de ação de Deus, né? Tem que ser crente demais da conta, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Os áudios que eu vou estudar, viu? Hã? Agora eu tô muito lendo os áudios, viu? Eu tava vindo na